1 Coríntios, capítulo 6. Alô. 1 Coríntios, capítulo 6, a partir do verso 1, diz assim: algum de vocês tem coragem, tendo alguma questão contra outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos? Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas pequenas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas desta vida? Entretanto, vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, constituís um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Para a vergonha, eu digo isso a vocês. Não há porventura nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade? Mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, e isto perante incrédulos? O só existir entre vós demandas já é completa derrota para vós. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos próprios irmãos. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis. Nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós fostes lavados, mas vós fostes santificados, mas vós fostes justificados, em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Amém. Paulo está escrevendo então a igreja de Corinto, que era uma igreja que ficava num lugar muito estratégico. Ela ficava num porto e, portanto, ela recebia muitas pessoas de vários lugares. Era uma cidade acostumada aos cultos pagãos, né? Então havia sacrifícios de animais para deuses pagãos. As pessoas estavam acostumadas a comprar no mercado, por exemplo, carne sacrificada aos ídolos. E isso era uma das questões que Paulo vai tratar um pouco mais para frente. Mas, embora essa igreja fosse uma igreja de pessoas muito diversas, de culturas diferentes, né, era uma igreja que experimentou muito o poder de Deus. Paulo escreve para essa igreja falando sobre os dons que Deus havia derramado naquela igreja. Ao mesmo tempo, essa era uma igreja que sofria com muita divisão, com muita confusão. Tinha muita briga no meio deles. E Paulo, então, escreve essa carta para explicar para eles como que deveria ser a vida de alguém que tinha conhecido Jesus. E ele começa esse capítulo falando sobre um problema que estava acontecendo na igreja, que eram as pessoas brigando entre si, disputando problemas entre si, e não conseguindo resolver esses problemas entre eles, eles acabavam pegando essa questão e levando para os tribunais. E Paulo fala: olha, vocês não têm vergonha do que vocês estão fazendo, não? Só o fato de vocês terem briga entre vocês já é uma coisa terrível. Agora, além disso, vocês não conseguem resolver essas brigas entre vocês? Vocês estão levando essas questões para pessoas injustas. Vocês são os santos que deveriam resolver as coisas. Vocês vão julgar a terra, vão julgar os anjos. E vocês não conseguem julgar as coisas pequenas. E aí Paulo identifica as pessoas que seriam aquelas que não herdariam o reino dos céus, porque eram pessoas injustas. Justamente aquelas às quais as pessoas da igreja estavam levando os seus problemas para serem resolvidos. E é aí que eu quero falar com vocês. A palavra que eu quero trazer para vocês está, então, a partir do verso 11, mas eu vou ler a partir do 9, só para dar o contexto, que diz assim: ou não sabeis que os injustos, ou seja, aquelas pessoas para quem vocês estão levando essas questões, né, não herdarão o reino de Deus. E quem são essas pessoas? Ele diz, então: não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. E quando ele fala toda essa lista de pessoas, talvez as pessoas ficassem preocupadas, porque elas diziam assim: puxa,
Então, quem que vai entrar no reino de Deus? E essa lista que Paulo colocou aqui, não foi para colocar medo na vida dos coríntios, não dos corintianos, não tem nada a ver com corintianos aqui não, tudo bem? Os coríntios, né? Mas justamente pelo seguinte, o que ele diz no verso 11, ele diz assim, tais fostes alguns de vós. Ou seja, vocês foram como essas pessoas. Vocês praticaram esses pecados. Vocês eram pessoas que eram bêbadas. Alguns de vocês eram ladrões, eram maldizentes, eram sodomitas, eram adúlteros. Mas, e aí o que é mais tremendo desse texto é o seguinte, ele diz assim, mas vocês foram lavados. Vocês foram santificados. E não só isso, vocês foram justificados. Existe um antes e um depois na vida dessas pessoas. Existe alguma coisa que foi feita na vida daquelas pessoas, que transformou aquelas pessoas em pessoas injustas, em santos. Que é justamente o que Paulo está falando. Vocês são os santos que hão de julgar os injustos. Como é que vocês não conseguem resolver essas questões entre vocês? Vocês foram transformados. Muitos de vocês olham para trás e se lembram dos pecados que vocês cometiam. Muitos de vocês olham para trás e ficam talvez com vergonha ou com peso no coração por causa daquilo que vocês praticaram antes. Vocês sim eram injustos e vocês estavam proibidos de entrarem no reino de Deus. Mas o texto usa uma palavra transformadora. Mas vocês foram lavados. Mas, apesar de tudo que aconteceu, Deus fez algo na vida de vocês que os transformou, que tirou vocês dessa condição que vocês viviam. E o texto diz mais para frente que isso foi feito no final do versículo 11, em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Ou seja, aquilo que aconteceu conosco não foi pelas nossas obras, não foi porque um dia a gente acordou e falou assim, não, vou deixar de ser roubador, vou deixar de ser adúltero, agora eu vou me esforçar e vou ser uma pessoa de bem, vou ser uma pessoa que vai fazer o bem para as pessoas, eu vou deixar aqueles pecados de lado. Não foi isso que aconteceu. Através do amor de Jesus, através do nome de Jesus, da autoridade do nome de Jesus e do poder do Espírito do nosso Deus, é que nós fomos transformados, é que nós fomos tirados daquela condição e colocados numa condição diferente. Tem uma frase de C.S. Lewis que diz o seguinte, ninguém sabe o quanto é mal até o momento que deseja ser bom. Ninguém sabe o quanto é difícil fazer o bem até o momento que a gente tenta. Muitas pessoas olham para essa lista de pecados e falam assim, mas eu não faço nada disso. Eu não tenho nenhum desses problemas. E aí? Então comigo está tudo bem? Não. Justamente porque a gente não consegue enxergar em nós, muitas vezes, a nossa maldade, a maldade do nosso coração, os pecados que a gente está cometendo e que não são pecados escandalosos. Por exemplo, você pode vir na igreja toda semana e ter um pecado chamado soberba, que você olha para você e fala assim, eu sou um cara, eu vou na igreja, eu não sou pecador igual a todo mundo, eu não faço essas coisas que todo mundo faz aí no carnaval, eu sou uma pessoa santa, eu sou uma pessoa boa. Isso é um pecado, gente. A gente se considerar melhor do que os outros, se achar mais santo que os outros, a gente se considerar alguém que conquistou a posição diante de Deus pelos nossos esforços, é pecado. Então, muitos de nós não cometemos, não estamos na lista de pecados que Paulo citou aqui, embora essa lista não seja uma lista exaustiva, ou seja, não é uma lista completa, né? Mas a gente olha para esses pecados mais grosseiros ou escandalosos, que todo mundo aponta o dedo, né, e fala assim, eu não estou ali. Mas se esquece que muitas vezes, por nos acharmos superiores aos outros, por nos acharmos santos demais, capazes demais de conquistarmos a nossa salvação, isso nos afasta do Senhor. Esse texto nos mostra 3 bênçãos que Deus operou em nós, em 3 momentos diferentes, através da lavagem, através da santificação e através da justificação, e é sobre isso que eu queria falar com você,
Queria te mostrar quais são essas bênçãos e como elas se manifestam em nós. Porque muitos de nós fomos como esses. Muitos de nós fomos como esses. Mas Deus, na sua graça, nos alcançou e nos transformou. De que forma? Eu queria mostrar para você, então, que existe um antes e depois na vida dessas pessoas e na nossa vida. Eu queria começar lendo um texto que está lá em Efésios, capítulo 2, a partir do verso 1, que diz assim, Efésios 2, de 1 a 5, diz assim, Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora. Isso é a história da nossa vida. A gente estava morto nos nossos delitos e pecados, e talvez a gente nem se percebesse como pessoas mortas para Deus. Mas Deus nos deu vida quando a gente ainda estava morto. Ele olhou para nós e teve graça e misericórdia e nos alcançou. A gente andava segundo o curso deste mundo, como diz o versículo 2, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Versículo 3 diz, entre os quais também todos nós andamos outrora. Todos nós, mesmo que a gente tenha nascido na igreja, mesmo que a gente tenha sido pessoas boas toda a nossa vida, nós andamos em pecado. Nós havíamos andado em pecado, mas por causa da graça e da misericórdia do Senhor, Ele nos resgatou. Versículo 5 diz assim, estando nós mortos nos nossos delitos, Ele nos deu vida, juntamente com Cristo, pela graça que nós somos salvos. Por que é importante a gente olhar para isso? Porque muitas vezes a gente se esquece de onde a gente veio. E quando a gente se esquece de onde a gente veio, a gente não valoriza aquilo que a gente recebeu. Muitas vezes a gente acha que a gente é tão bonzinho que a gente merece uma posição no céu. Eu posso dizer para você que eu cansei de ver gente falando assim, olha, se eu não for para o céu, não sei quem vai. Porque eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu cuidei de não sei quem, eu fiz assim, eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa amável. Cansei de ver gente falando isso. Se a pessoa depender disso para o céu, está lascada, porque vai direto para o inferno, sem escala. Porque a gente não vai para o céu pelo que a gente faz, gente. Isso é uma realidade que a gente não pode esquecer. A gente não vai para o céu pelo que a gente faz, é pelo que Jesus fez. E Ele fez por nós, não porque a gente merecia, porque a gente era pecador. A gente afrontava Deus o tempo todo. Mas Ele olhou para a gente, teve misericórdia e falou assim, eu vou dar a minha vida, eu vou pagar o preço necessário para que Ele possa ter vida e vida em abundância. É isso que o Senhor faz. Outro texto que também tem a ver com esse, está lá em Tito, capítulo 3, versos de 3 a 6, que diz assim, pois nós também, outrora, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros, quando, porém, se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Ele nos pegou e nos lavou dos nossos pecados. Ele nos lavou dos nossos pecados. Como diz lá em Colossenses capítulo 3, de 5 a 8, diz assim, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, a prostituição, a impureza, a paixão, a lascívia, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Porque essas coisas, por causa dessas coisas, vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas, vocês andaram também, no outro tempo, quando vivies nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo, da ira, da indignação, da maldade, da maledicência e da linguagem obscena do vosso falar. Ou seja, vocês eram assim, agora andem segundo a vontade do Senhor. E como que isso aconteceu na vida da gente? O texto fala que a gente era como essas pessoas, mas nós fomos lavados. E essa é a primeira coisa que aconteceu em nós. Nós somos lavados. 1 João 1,9 diz assim, se nós confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda a injustiça.
Lembra que Paulo falou assim, vocês levam as suas questões para os injustos, mas vocês são santos. Como é que a gente se transformou em pessoas santas? Através da lavagem. A palavra de Deus nos lavou, nos purificou dos nossos pecados. O sangue de Jesus nos alcançou e nós fomos lavados. Apocalipse capítulo 1, versos de 4 a 6, diz assim, João, escrevendo as 7 igrejas que se encontram na Ásia, né, ele faz a sua abertura, e ele fala assim, da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos lavou dos nossos pecados. O sangue de Jesus derramado na cruz é que nos purifica, que nos lava de todo o pecado. Foi o sangue de Jesus que nos purificou, que nos lavou, que nos tornou limpos. O sangue de Jesus. Parece estranho, né? O sangue lavar alguém. O sangue, para a gente, mancha a roupa branca. Mas, na verdade, o texto lá de Apocalipse diz que as nossas vestes foram lavadas no sangue de Jesus. O pecado é uma substância diferente, gente. Só sai com sangue. E fomos lavados com o sangue de Jesus. O Senhor tirou tudo aquilo que era sujeira, todo o pecado, toda a imundície, tudo aquilo que nos afastava do Senhor. Ele nos purificou através do seu sangue. E essa bênção da lavagem é algo que serve para a gente olhar para o nosso passado e falar assim, nada daquilo lá mais me condena. Eu não estou mais sujo. Aquilo que passou, que ficou para trás, passou. A bênção de Deus para nós com a lavagem é para a gente olhar para trás e falar assim, eu não sou mais daquele jeito. Aquela acusação não está mais sobre mim. Paulo falou assim, vocês eram assim, mas hoje vocês não são mais. Hoje vocês são pessoas que foram lavadas, purificadas. A acusação que estava sobre nós foi tirada, foi rasgada e foi cravada na cruz pelo próprio Jesus. Então, quando a gente olha para o nosso passado, não existe mais condenação. Você não pode se guiar por aquilo que você foi. Você não pode olhar para trás e falar assim, puxa, mas eu errei tanto, mas eu pisei tanto na bola, agora Deus não pode fazer mais nada na minha vida. Eu não fiz por merecer. É verdade, você não fez por merecer mesmo. Mas a graça do Senhor Jesus é que conquistou cada uma das bênçãos que nós temos reservadas na eternidade pelo Pai para nós. Não é pelo que a gente faz, é pelo que Jesus fez. Então a bênção da lavagem, da água, do sangue de Jesus na nossa vida, é para a gente olhar para trás e se lembrar que aquilo já não existe, aquilo já não nos condena, aquilo já não nos torna pessoas impuras, nós somos purificados. Isso tem que trazer alegria para o nosso coração, tem que trazer esperança para nós, tem que nos fazer olhar para nós mesmos e nos alegrarmos no Senhor que nos lavou, nos alegrarmos no Senhor que nos redimiu, que nos comprou. A gente não pode olhar para a gente e falar assim, puxa, eu sou um nada, puxa, aquilo que eu fiz me trouxe aonde eu estou hoje. É verdade, mas o Senhor tem um novo caminho para nós, conquistado na cruz. Um caminho no qual aquilo que nós fizemos ficou para trás e foi perdoado pelo sangue de Jesus. Isso tem que trazer alegria para a gente, gente. Quando eu olho para trás, eu não olho para trás para chorar aquilo que eu fiz de errado. Eu olho para trás para me alegrar com aquilo que o Senhor fez por causa dos meus pecados. Ele me comprou, Ele me trouxe para perto dEle. Ele não me acusa mais, porque Ele nos purificou, Ele nos lavou. Então nós somos lavados pelo sangue de Jesus. Em segundo lugar, nós somos santificados. E santificar significa você separar para um uso exclusivo. Quando alguma coisa é santa, é porque ela é separada. Quando a gente fala que nós somos santos hoje, não é que a gente não peca. A gente peca, e você sabe melhor do que eu, que você peca. Não é verdade? Não preciso te convencer que você peca. Você sabe que você peca. Então, como é que nós somos santos? Santo significa que nós somos separados para uso exclusivo do Senhor. Hoje, o Senhor nos santifica, Ele nos separa para ser usados por Ele. Hoje, quando Ele olha para nós, Ele vê o sangue de Jesus sobre a nossa vida, e então nós somos puros diante do Senhor. E por isso nós podemos ser usados pelo Senhor. Somos separados, não para fazer as coisas que todo mundo faz. Aquele povo de Corinto eram pessoas idólatras,
que estavam envolvidas e ligadas a deuses falsos, mas no momento em que eles foram santificados, eles foram tirados daquela condição, daquelas cadeias que os ligavam aos ídolos, e ligados ao Senhor. Eles receberam um selo, assim como nós recebemos um selo de propriedade do Senhor, nós pertencemos ao Senhor, nós somos separados para a glória de Deus, para sermos usados pelo Senhor, e isso deve nortear a nossa vida. A santificação é um processo diário da gente se aproximar do Senhor, da gente receber dele a direção, da gente ser formado, ser edificado na sua palavra, em oração, em busca do Senhor, de modo que os valores do reino sejam introjetados em nós, sejam colocados em nós, que a nossa mente seja transformada na medida que a gente pensa do jeito do reino de Deus. E isso vai cada vez mais nos afastar mais desses pecados que nos comprometem, que tentam nos colocar cadeia sobre a nossa vida. Na medida em que nossa mente vai sendo cheia da palavra do Senhor, que a gente toma a posição de sermos pessoas santas, separadas pelo Senhor, a nossa vida vai sendo transformada de glória em glória. 2 Coríntios 5,17 diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram. A gente não olha para trás e vê aquilo que a gente era, a gente olha para nós hoje e vê a obra que o Senhor está fazendo em nós. 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, diz assim: vós, porém, sois raça eleita, separada, diferente, sacerdócio real, de novo, um sacerdócio diferente, especial, nação santa, separada, povo de propriedade exclusiva de Deus. Só Deus pode usar o seu povo, só Deus tem um propósito específico para cada um de nós. E qual que é esse propósito? A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A gente estava num lugar de trevas e o Senhor nos tirou, nos arrancou de lá e nos levou para um lugar de luz. De novo, nós não somos mais os mesmos. Os nossos valores não são mais os mesmos. O lugar onde nós estamos não é mais o mesmo. Porque nós somos tirados, arrancados daquele lugar de trevas e colocados na sua maravilhosa luz. Fomos separados pelo Senhor. Colossenses 2, 13 e 14 diz: e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, ele vos deu vida juntamente com Jesus, perdoando todos os vossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constavam de ordenanças, a qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando-o na cruz. Sabe, gente, no mundo espiritual existia uma promissória contra nós, que a gente tinha que pagar. Era uma promissória que foi feita por causa dos nossos pecados. A minha dívida com Deus estava escrita numa promissória. E eu tinha que pagar. E o único jeito de pagar essa promissória era com a minha vida. Eu tinha que morrer para pagar essa dívida. E o que Jesus fez? Ele falou assim: daqui, eu vou pagar a conta. Tem coisa mais legal do que você ir jantar com alguém e alguém fala assim: não, deixa, hoje é por minha conta. É bom, não é? Não fica tranquilo? Normalmente você pensa assim: puxa, devia ter me avisado antes, que aí eu comia mais. Não é verdade? Mas Jesus falou assim: dá a conta aqui que eu vou pagar. O meu cartão é black. Esse aí tem fundo à vontade, tem limite à vontade. E Jesus pega então a nossa conta e fala: está pago. Ele pega a conta e a imagem, a ilustração que Paulo usa aqui é que ele pega a conta, rasga aquela promissória, aquela conta, carimba, pago, e coloca na cruz presa ali, para todo mundo ver. Quem passar vai ver que a minha conta está paga. Ninguém vai poder me acusar de ser caloteiro, porque a minha conta está paga. O Senhor pagou a minha conta. É isso que essa palavra tem para nós hoje. Você não deve mais nada para ninguém. O Senhor pagou a sua conta. Em gratidão, nós nos oferecemos completamente ao Senhor. Nós fomos feitos escravos do Senhor, porque Ele nos comprou. Nós somos dele. Fomos separados, santificados, para viver uma vida que agrada ao Senhor. E por último,
o texto diz que nós fomos justificados. E o que significa ser justificado? Não é que eu sou justo, eu fui justificado. O que isso significa? Eu tinha uma dívida e alguém foi lá e pagou a dívida para mim. E sabe, não dá para cobrar a mesma dívida duas vezes. É possível? Está certo fazer isso? Quando a gente vê na palavra de Deus dizendo que Jesus está à destra de Deus intercedendo por nós, ele não está falando assim, Deus, tadinho deles, eles pecaram, mas, dá uma colher de chá, eles estão tentando. Você acha que é isso que Jesus está fazendo? Não. Deixa eu te explicar o que Jesus está fazendo. Ele está falando para Deus, Pai, o castigo que eles deveriam receber, eu recebi. Você não pode cobrar deles de novo a mesma conta. O Senhor estaria sendo injusto se cobrasse a mesma dívida de novo. Nós fomos justificados, gente. O Senhor Jesus pagou a conta para nós. Ele tomou o nosso lugar. E a justiça dele foi colocada sobre nós. Você tem ideia do que é isso? É como se você estivesse andando todo sujo, mulambento por aí, e Jesus fala assim, vem cá. Ele tira a roupa limpinha, maravilhosa que ele tem, e veste a gente com aquela roupa. Então aquela roupa mulambenta que eu tinha, não tem mais. Eu estou sendo vestido pela roupa que era de Jesus, a roupa perfeita de Jesus. Os méritos de Jesus, que viveu uma vida completamente santa, foram transferidos para mim. Você acha que eu mereço isso? Você acha que você merece isso? Mas é isso que aconteceu quando nós fomos justificados. Aquela placa de devedor, de caloteiro que você tinha, aquele seu nome no Serasa, foi tirada. Agora você tem o título de bom pagador. O seu score é o mais alto que podia ter. Porque o Senhor Jesus pagou a conta por nós e para nós. Então, a gente tem que se lembrar, hoje, que nós não somos mais aqueles que nós éramos antes. Houve algo na nossa vida que mudou a nossa vida da água para o vinho. Eu não posso mais viver como eu vivia antes. É verdade, eu era um picareta antes, eu era um sem vergonha, eu era um adúltero, eu era um malfeitor, eu era um ladrão. Mas fui transformado. No momento da história, o Senhor veio e interveio na minha vida. E Ele me lavou com o seu sangue, Ele me santificou, Ele me tirou da onde eu estava e me colocou para perto dEle, e pagou o preço dos meus pecados. Ele colocou o carimbo de tá pago na minha vida. Eu posso olhar para trás e ser abençoado com aquilo que o Senhor fez com relação ao meu passado. Eu posso olhar para o meu presente e saber que eu fui santificado, eu fui separado pelo Senhor. Eu não preciso mais andar do jeito que eu andava. E é isso que Paulo está falando para os coríntios. Ele está falando o seguinte, vocês foram transformados, para de andar desse jeito. Vocês não são mais assim. O jeito que vocês viviam está errado. E hoje, por causa do que Jesus fez na vida de vocês, vocês podem viver uma vida diferente. Vocês têm autoridade para julgar as coisas do mundo. Vocês não são mais injustos, vocês eram, mas hoje vocês não são, vocês são justificados. Então, quando eu olho para a minha vida hoje, eu posso me alegrar e ver a bênção de Deus e ter me tirado do império das trevas e ter me trazido para o reino de luz do Senhor, para a sua maravilhosa luz. Eu não estou mais preso. Você não está mais preso à sua vida do passado. Essa é a grande bênção que você tem diante do Senhor. Você não está mais preso a quem você era. Você não está mais preso à sua carnalidade. Você não está mais preso à natureza pecadora que todo homem tem. Porque nós morremos em Jesus. E por causa disso nascemos de novo. Numa nova natureza. Isso é loucura para quem não entende, gente. Isso é loucura para quem não crê. Mas nós somos nova criatura. As coisas velhas já passaram. Se você está vivendo de coisa velha, é porque você não entendeu o poder e a autoridade que o Senhor Jesus tem e opera na sua vida. Se você continua vivendo, olhando para o passado e vendo os pecados que você cometeu, e aceitando a acusação do diabo sobre as coisas que você fez lá atrás, é porque você não entendeu ainda a posição que você tem em Jesus hoje.
E não é posição para olhar para trás e falar assim, está perdoado, agora eu posso continuar pecando. Não, nós somos santificados, nós estamos num novo lugar, numa nova posição, numa posição de liberdade para fazer a vontade do Senhor e andar de maneira digna que Ele se agrade de nós. E eu posso então olhar para o futuro e saber que diante de Deus, quando esse tempo acabar, no dia do juízo, o Senhor vai olhar para mim e vai falar, pode vir, seu ticket está valendo, está validado, o teu ingresso é verdadeiro, pode entrar. Eu não tenho que me preocupar com o meu futuro, porque o meu lugar na eternidade foi comprado por Jesus. A bênção de Deus é para o passado, quando eu olho para os meus pecados e vejo que eles foram perdoados. É para o presente, quando eu olho para a minha vida hoje e sei que eu posso andar em liberdade porque eu fui santificado. E é para o futuro, porque quando eu olho para o futuro e sei que um dia vai haver um julgamento de Deus sobre todas as pessoas vão ter que passar pelo julgamento do Senhor. Quando eu passar por ali, Jesus fala assim, pode passar, você está liberado. Porque eu paguei a conta. Eu paguei a conta. Tito, capítulo 3, verso 7, para fechar essa ideia, diz assim, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Eu não preciso me preocupar, porque como eu fui justificado, a esperança da vida eterna está no fato de eu ser herdeiro de Deus, por causa dessa esperança. Eu posso olhar para o futuro com alegria, com paz. Agora, o que isso faz com que aconteça na minha vida hoje? Eu vivo nessa perspectiva. Eu vivo como alguém que não olha para os seus pecados passados, que não está preso hoje à sua carnalidade, à essência humana, mas sim que olha para o futuro e sabe da esperança que tem em Jesus. E isso deve governar a nossa vida, deve governar a maneira como a gente vive, como a gente faz planos para o nosso futuro, como a gente se relaciona com as pessoas. Foi o que Paulo começou falando, vocês estão brigando entre vocês? Vocês são gente diferente. Isso não é o jeito de viver. Vocês foram transformados. Vocês não são mais assim. Vocês eram assim, mas não são mais. Sabe, para os coríntios, o Evangelho, e assim como é para nós, foi uma transformação, porque o Evangelho transforma todas as áreas da nossa vida. O Evangelho transformou as relações entre as famílias, transformou as relações de casamento, transformou as relações de patrão e chefe, de senhor e de escravo, transformou a sociedade, no sentido de obediência aos governantes. O Evangelho transforma todas as áreas da nossa vida, gente. A maneira como eu me relaciono com a minha esposa, com os meus filhos, com o meu chefe, com o meu patrão, com a minha carreira, com as tentações do dia a dia. O Evangelho é capaz de transformar todas as coisas, todas as áreas da nossa vida. E se isso não está acontecendo na nossa vida, é porque a gente não está entendendo que nós não somos mais como nós éramos. Que nós somos transformados. Fomos lavados, purificados. Fomos santificados, separados para uso do Senhor, para estar com Deus, ligados ao Senhor, e justificados. A justiça de Deus está sobre nós, a justiça de Jesus, os seus méritos estão sobre nós, e por causa disso nós podemos viver uma vida que agrada ao Senhor, e que transforma a nossa sociedade, o lugar onde nós estamos. Existe alegria em nós, existe esperança em nós. Não porque eu olho para mim, para a minha capacidade, mas porque, como a gente leu no comecinho, o Senhor é o nosso braço forte. Dele vem a nossa provisão, dele vem o cuidado, dele vem a direção. Nós somos pessoas diferenciadas, não pela nossa graça, mas pela graça de Jesus. Sabe, o povo de Israel foi levantado para ser um sinal para todas as nações do poder de Deus, daquilo que Deus podia fazer com uma nação. É por isso que onde eles andavam, tinha uma nuvem sobre eles. Uma nuvem durante o dia, amenizando o calor, e uma coluna de fogo à noite, para aquecer do frio do deserto. Ou seja,
Por onde eles andavam, tinha uma marca sobre eles. A presença de Deus estava sobre eles. Conosco é a mesma coisa. Conosco é a mesma coisa. A presença do Senhor está sobre nós. E aqueles que se achegarem a nós vão desfrutar da nuvem que protege do sol durante o dia e da nuvem de fogo que protege do frio durante a noite, e ilumina durante a noite. A gente tem que ser pessoas que atraiam os outros, aqueles que não conhecem o Senhor ainda, para andarem conosco, para experimentarem o cuidado do Senhor na nossa vida. Aqueles que se achegarem vão ser abençoados por tabela, porque vão andar com a gente, porque a gente conhece o Deus a quem a gente serve. Por isso, não se esqueça, você foi lavado, você foi santificado e você foi justificado. Pelo nome de Jesus, da autoridade do nome de Jesus. A autoridade do nome de Jesus funciona como um cheque. Quando você assina um cheque e você vai sacar, a pessoa olha naquele cheque, ninguém usa mais cheque hoje, né, gente? Que eu não sou velho, desculpa aí. Mas você sabe do que eu estou falando. Ah, foi o neto que assinou? Então eu vou mexer na conta dele. Ele assinou, está valendo. É assim que funciona. Eu vou no nome de Jesus e peço as coisas em nome de Jesus. É o próprio Jesus que está me dando autoridade. Através do Espírito Santo de Deus. É o poder do Espírito Santo de Deus, através da autoridade de Jesus, que faz isso na minha e na sua vida, de forma que a gente possa ser completamente transformado e viva uma vida plena que transforme aqueles que estão ao nosso redor. Que a bênção do Senhor esteja sobre você, que você olhe para o seu passado e se alegre com a bênção dos pecados perdoados, que você olhe para o seu presente e saiba e se lembre que você foi separado pelo Senhor, e que você olhe para o futuro com alegria e esperança, sabendo que a justificação do Senhor está sobre você, de modo que você é um herdeiro de Deus para a vida eterna. E isso muda a nossa vida, muda o nosso caráter, muda a nossa perspectiva.